Boa noite a todos. Boa noite. Graça e a paz de Jesus. Amém. C.S. Lewis, no seu livro Surpreendidos pela Alegria, ele diz que a partir do momento que nós nos convertemos, continuamos na mesma casa, com as mesmas roupas, com a mesma esposa, com os mesmos amigos, no mesmo emprego, com os mesmos costumes, hábitos, crenças, mas o que nos diferencia nesse momento de conversão é a alegria. Somos surpreendidos por uma alegria, e essa alegria hoje é vista aqui nessa noite, pelos gritos, pelos pulos, pelos louvores. E o nosso Deus é esse, é um Deus que gosta de festa, é um Deus que derrama alegria no nosso coração, é um Deus que nos unge com o seu bálsamo, para que assim nos alegramos e cantamos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho que escreveu São Marcos. Capítulo 1 de Marcos. Vamos ler somente os versos 16, 17 e 18. Vamos ler? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Certa feita, um cético, desses que acaba não tendo muitas certezas a respeito de crenças, perguntou para um ex-alcoólatra: ei rapaz, tu acredita que Jesus transformou água em vinho, que andou sobre o mar, que curou um cego? O ex-alcoólatra respondeu: é lógico que eu acredito, sem dúvida. Isso é muito fácil para quem transforma pescadores de peixes em pescadores de homens. Isso é muito fácil para quem transforma robôs em homens. Isso é muito fácil para quem transforma um ex-alcoólatra num líder dos alcoólatras anônimos. Isso é fácil para quem transforma um homem frágil, pequeno, rei, que cuida de ovelhas, em um rei, o qual é temido por todos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela transformação que o seu Evangelho nos propõe. Obrigado, Senhor, por acreditar em nós. Obrigado por nos convidar a te seguir, Senhor. Esperamos nessa noite, Senhor, que diversos corações que aqui se encontram venham aceitar esse convite, Senhor. Nada há de mais fascinante do que seguir o modelo que o Senhor nos deixou. Um modelo de vida, de amor, de alegria, de perdão, de amizade, de autodoação. Te louvamos, Senhor, por nos convidar a participar do Teu reino, Pai. Te louvamos por nos convidar a participar da Sua missão. Hoje é nossa missão, hoje é nosso reino. Hoje aprendemos a amar através de Ti e em Ti, Senhor. E te louvamos por nos capacitar. Assim te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Jesus chamou alguns rapazes, alguns homens, que não preenchiam requisitos alguns. Não tinham beleza, não tinham sucesso, não tinham fama, não tinham carros, simplesmente eram meros pecadores e pescadores. Jesus chama alguns desses rapazes e muda totalmente o curso da história humana. Hoje, na nossa sociedade, é muito comum nos depararmos com pessoas que fazem de tudo para estarem
no status, para mostrarem felicidade, para mostrarem que tem fama, dinheiro, sucesso, poder. E a jornada é tão intensiva que esses acabam passando por cima do outro. Porque quem vê a vida de uma maneira competitiva, logicamente não vai olhar para o lado. Porque olhando para o lado, esse que está ao meu lado é o que compete comigo, não é o meu amigo, não é o meu irmão, pelo contrário, ele é o meu adversário. Então a briga, ao invés de diminuir, vai cada vez aumentando, progredindo. Por quê? Porque a gente quer ter sucesso, a gente quer ter fama, a gente luta por isso. Afinal, a felicidade tem alguns patamares. Só que a gente olha para o texto e vê que tem alguns homens que estão pescando, que nem estão correndo atrás de felicidade, que não estão com roupas belíssimas. Homens frustrados, que de certa maneira já tinham perdido os sonhos. Rapazes ainda, cheios de vida pela frente, cheios de desejos, mas estão pescando. E por que estão pescando? O cenário no qual os discípulos de Jesus estão inseridos, a principal paixão das pessoas era ensinar, viver e obedecer a Torá. Os judeus da Galileia criam que os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, era uma cópia do que Deus havia dito. Por isso, eles chamavam os 5 livros de Torá, que significa ensinamento, caminho, instrução. O que questionava-se entre os rabinos é que a partir de qual idade poderia ensinar a Torá e a Bíblia para as crianças. E nesse tempo, havia 2 rabinos muito conhecidos no primeiro século na Galileia. Era Shammai e Eliel. Ambos dividiam essa missão de educar, de ensinar, porque eram muitos conhecidos. E um falava: olha, vamos ensinar esses meninos a partir de 6 anos de idade. Antes dessa idade, nós não vamos ensinar ninguém, só a partir de 6 anos. Qualquer menino que chegar aqui, que tenha aproximadamente 6 anos adiante, vamos ensiná-los e alimentá-los com a Torá. O primeiro estágio que esses meninos tinham de ensinamento chamava-se Bet Sefer, que significa Casa do Livro. E nesse estágio, os meninos já sabiam todos os livros de cor. Pasmem, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles sabiam de cor. Por quê? Naquele tempo, não tinha uma Bíblia como nós hoje temos em casa, umas empoeiradas pelos cantos. Era uma Bíblia para uma comunidade inteira. E a única forma que eles tinham era memorizando tal livro. Porque para eles a Torá tinha uma certa importância. Era fonte de sabedoria, fonte de vida, fonte de amor, instrução. Era o caminho no qual eles queriam percorrer. Era a palavra de Deus. Então eles, com 10 anos de idade, os meninos já sabiam todos os 5 livros da Bíblia de cor. Adiante, os melhores dos melhores iam passando de fase. E a próxima fase que eles alcançavam era chamada de Bet Talmud, que significa casa de aprender, e durava aproximadamente até os 14 anos de idade. Nisso, eles sabiam de Gênesis até Malaquias, de cor e salteado. E interessante é que os melhores dos melhores, esses que têm status, intelecto, palavra, eles iam passando de fase. E aqueles que não conseguiam acompanhar a linha de raciocínio, eles iam ficando para trás. Eles iam deixando de ter esse apreço pelas Escrituras, porque eram colocados de canto. E aí, esses que estão passando de fase, chegavam nos rabinos e falavam o seguinte: rabino, eu quero ser igual a você. O rabino avaliava a situação deste, porque ser, nesse momento, não era simplesmente copiar aquilo que o rabino falava, não era simplesmente saber de qual a Bíblia,
mas ele tinha que ser igual ao rabino, fazer as mesmas coisas que o rabino fazia, ter as mesmas procedências. Dado isso, muitos abandonavam, muitos rabinos falavam: olha, você conhece a Deus, você de fato é um menino temente, você conhece as Escrituras, mas você não me serve. Dado isso, a maioria voltava a fazer aquilo que já faziam antes. Se a família fizesse vinho, o menino voltava a fazer vinho. Se a família trabalhasse como artesãos, fazendo sandálias, coisas do tipo, o menino, o rapaz, voltava a fazer sandália. Se eram pescadores, como esses meninos, eles voltavam a pescar. Se porém o rabino acreditasse que o menino de fato tinha aquilo que ele precisava, o rabino dizia: segue-me, segue-me, você é capaz de fazer aquilo que eu faço. Desse modo, aos 30 anos de idade, quando um rabino em geral começava o ensino, encontramos Jesus andando no mar da Galileia. E aí ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando rede ao mar. E por que estavam lançando rede? Porque eram pescadores, porque não eram discípulos. Eles não eram suficientemente bons, não preenchiam os requisitos dos rabinos. Eles não conseguiam, além de memorizar, eles não conseguiram colocar vida naquilo que os rabinos tinham como lei, como instrumento, como fundamento. Por isso que eles estavam pescando. Aquele sonho de ser discípulo, talmidim, tinha ido por água abaixo. Então eles voltaram a fazer a confissão da própria família. Eu acho que com esse contexto a gente já consegue refletir sobre diversas coisas. Tanto é que a gente poderia até terminar o culto por aqui, mas eu me atrevi a interpretar esse texto e trazer algumas luzes, algumas interpretações que eu quero dividir com vocês essa noite. A primeira: Jesus chama os que não são suficientemente bons. O reino de Deus não é composto por nobres nascimentos, gente de fama, sucesso, rica, nobre. O reino de Deus é composto por pessoas que não têm berços nobres, pessoas que não preenchem requisitos, por pessoas que não têm um padrão exigido pela sociedade, beleza, dinheiro, fama. O reino de Deus é composto por samaritanos, o reino de Deus é composto por publicanos, por pecadores, por pescadores. E é esse povo que Deus diz: segue-me, nós podemos fazer diferença. É para esse povo que Deus diz. A segunda coisa na qual a gente encontra nesse texto é: venha como estás. Só solte a rede. Venha como estás. Solte apenas a rede. O amor de Deus é um amor transformador de vida. João, o homem que era chamado filho de trovão, aquele homem no qual, depois de passar tanto tempo com Jesus, tem a audácia, a coragem, a perspicácia de falar: Jesus, manda fogo do céu nesse povo. Esse povo não está crendo na sua mensagem. Esse povo é infiel, esse povo é ingrato, Jesus. Manda fogo do céu. Depois do encontro que teve com Jesus, depois de ter caminhado 3 anos com Jesus, esse João se encontra numa docilidade tão linda, tão amorosa. João foi transformado. Pedro, o homem que mal conseguia falar, um homem que era visto como iletrado, um homem que até o momento da morte de um amigo deixou o amigo naquele momento. Em Atos dos Apóstolos mostram Pedro cheio de coragem, indo lá na Galileia, indo lá em Jerusalém, os confins da terra, pregando o amor de Cristo. Quando Jesus olhou para esses homens simples, Jesus convidou eles para construírem com ele uma nova civilização. Certamente por ali já havia passado diversos homens, mas nenhum desses notaram o que tinha de valor nesses discípulos. Nenhum desses.
apenas o olhar de Jesus. Porque Jesus viu e vê além. Jesus viu e vê além. E aquele significado desse encontro de amor, mudou definitivamente a vida de cada um desses discípulos. Definitivamente. Amar, como diz Gabriel Marcel, é olhar nos olhos do outro e dizer: você não morrerás. Amar é olhar no olho do outro e dizer: você não morrerás. Foi isso que Jesus fez. Olha, independente da sua frustração, independente da sua depressão, independente do seu desemprego, das suas dúvidas, você não morrerás. Você não morrerás, você é importante. Jesus ressuscita. E para quem ele aparece? Eu confesso, irmãos, que se um dia eu morresse e alguém viesse matar-me, e eu tivesse a oportunidade de ressuscitar, talvez eu ia aparecer do cara que me matou. Ia falar aqui, ó, me matou, eu tô aqui. E talvez, assim, desculpa a brincadeira, eu ia cantar aquela música lá que o cara do Ghost cantou. Um elefante incomoda muita gente. Eu ia ficar a noite inteira enchendo o saco dele cantando isso. Eu iria. Mas olha só o Deus que a gente serve. Ele ressuscita. E aí eu penso: Jesus, por que você não foi lá em César, Jesus? Jesus, por que você não foi lá em Pilatos? Por que você não foi lá, Jesus? Aqui, ó. Chegava lá em Pilatos e falava: aqui, Pilatos, ó. Você mandou me furar, você me matou, tô aqui, ó. Deus me ressuscitou, mas não. Jesus não faz nada disso. Jesus aparece para os seus. Jesus aparece para os amigos. Jesus aparece para os frustrados. Jesus aparece para aqueles que falam: ah, acabou, o projeto acabou. Mas Jesus vem e fala: não, eu estou aqui, ó. O projeto continua. Aleluia. O projeto continua. Jesus aparece para nós, os oprimidos, os rejeitados, aqueles que não têm mais sonhos. São esses que Jesus aparece. Para alguns rapazes que estão lá, que desistem da vida, que desistem de um projeto, Jesus aparece para esses. Aleluia. Terceiro, não devemos permitir com que as pessoas ou o mundo determinem o conteúdo do nosso coração. Não devemos permitir com que as pessoas ou o mundo determinem o conteúdo do nosso coração. Vivemos num mundo no qual os ricos querem ficar mais ricos e empobrecer ainda mais essa classe pobre. O pobre é financiamento para os ricos. Vivemos num mundo no qual a maioria das pessoas são fatalistas. O que é fatalista? Que acredita em destino. É aquela velha síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Não muda. Não muda. Eu cresci na favela de Heliópolis. E dificilmente as pessoas olham para esses que ali se encontram, que não têm uma vida digna, que às vezes moram num barraco de madeira. Eles não têm essa esperança de um dia sair dali. Essa síndrome: não, eu sou sempre assim, não vou mudar. E aí eles não lutam por uma faculdade, eles não lutam para poder passar no Enem, eles não lutam por um emprego melhor, por uma vida melhor, por um lar melhor. Eles não lutam para poder pelo menos se interessar por um livro. Eles não lutam por aquele interesse de pensar: poxa, eu quero ser um melhor filho, um bom esposo, um melhor amigo. Não, eu sou sempre assim, eu não mudo. Esse lugar é péssimo. O Evangelho de Jesus veio para trazer esperança para essas pessoas. O Evangelho de Jesus veio para trazer novidade de vida. Fala: não, não é sempre assim não. Vocês podem ser diferentes. O destino não pode traçar e determinar a vida de vocês. Pelo contrário, o reino de Deus dá abertura para que nós venhamos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Não desanimem. Até ano passado, o meu sonho era ter uma casa de parede, porque eu cresci num barraco de madeira. Eu não podia encostar muito naquele barraco, porque era perigoso ele cair. Uma vez, eu estava no sofá de casa, e aí eu vi um pelo no sofá.
Aí eu fui tirar aquele pelo. Quando eu fiz assim, era um cachorro. De tão grande que era o buraco que estava no sofá. Tão grande. E a minha esperança era o quê? Puxa, eu preciso estudar. Eu preciso sair desse lugar aqui. Eu preciso dar uma nova vida para minha mãe, para as pessoas que eu gosto. E mudar não é mudar geograficamente, mas é mudar internamente. A mudança começa por dentro, por nós. Tem tanta gente que mora assim num barraco de madeira, como eu morei a vida inteira, mas tem sim uma dignidade no rosto. Consegue sim olhar para o outro com valores, com princípios. Então mudar não significa só mudar geograficamente, mas mudar-se internamente, ser gente, ser pessoa. Esse Jesus nos convida a realizar sonhos, ter projetos, lançar-se no futuro. O que é o homem? O homem é esse ser que se lança no futuro e que não deixa com que o presente, as situações, venham determinar aquilo que ele é. Por isso que a mensagem de hoje foi a primeira slide que a gente viu. Transforma-se. Transforma-se. Essa é a proposta para todos nós no dia de hoje. Transforma-se. Viktor Frankl, criador da logoterapia, ele viveu num cenário muito triste. Ele esteve presente lá quando Hitler estava matando todos os judeus. Viktor Frankl, ele é de uma família judia, no qual perdeu os pais, os irmãos, e ele viu esses irmãos deles indo para essa câmara de gás, e ele foi um desses sobreviventes que conseguiu sair desse lugar. E aí ele escreveu o seguinte: se a situação for boa, desfrute. Se a situação for má, transforme. Se a situação não tiver como ser transformada, transforme-se. Se a situação for boa, desfrute. Viva. Se a situação for má, faça de tudo para transformá-la. Mas se não tiver como ser transformada, transforme-se. E na Bíblia tem diversos exemplos de homens que transformaram a situação. Josué e Caleb vai até a terra prometida, na qual eles tanto almejaram. E aí eles estão acompanhados por mais 10 pessoas. E essas 10 pessoas, elas dizem: não, a gente não vai conseguir, é impossível a gente conseguir uma terra dessa. Não, isso é utopia, é loucura, a gente vai morrer. E Josué e Caleb diz: não, a gente vai lá, nem que seja nós dois. E quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Transformaram a situação, transformaram-se. Nada é mais grave para um músico do que perder a audição. Beethoven, um dos gênios da música, perdeu-a depois de ter feito belíssimas canções. Os recursos médicos ineficazes levaram a uma profunda crise psíquica. Seus pensamentos agitaram-se como ondas rebeldes. Sua emoção tornou-se um céu sem estrela. Beethoven perdeu por alguns instantes o encanto pela existência. Deixar de ouvir e compor música era tirar o chão de Beethoven. Mas algo aconteceu. Quando todos pensavam que seus sonhos tinham sido sepultados pelo inquietante silêncio de sua surdez, Beethoven decidiu superar sua condição miserável. Ou Beethoven se calaria diante da surdez, ou lutaria contra ela e faria o que ninguém jamais fez: produzir música apesar de não ouvi-las. No entanto, apesar de surdo, ele aprendeu a ouvir o inaudível. Aprendeu a ouvir o coração. Não desistiu da vida, ao contrário, exaltou-a. Os sonhos venceram, o mundo ganhou. Beethoven transformou-se. Foi um novo tipo de gente, mesmo diante da surdez. E nós somos jovens, cheios de vida, sonhos. Os poetas já diziam que o homem só deixa de existir quando deixa de sonhar. Que possamos nos reatar com os nossos sonhos. Que possamos nos reatar com aquilo que venha nos humanizar. Que possamos nos reatar com os nossos projetos.
Se um surdo conseguiu ouvir o inaudível, conseguimos realizar muitas coisas. Então o convite dessa noite é transforme-se. Transforme-se. E para esses fracos que já desistiram, para esses fracos que não atendem ao status da sociedade, que não conseguem arcar com essa opressão, com esse desejo sempre fervente de ser feliz, tem um convite todo especial para essa noite. Um convite simples, belo, um convite que o próprio Beethoven falou. Deus sussurra no ouvido de alguns, mas no meu Ele grita. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus grite no ouvido de vocês: segue-me. Seguem a Jesus. Seguir Jesus é o projeto mais fascinante de vida. Convido vocês a ficarem de pé nessa noite.